Hoje nós vamos dar continuidade às aulas dos cordados. Hoje vamos ver um pouquinho sobre anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses animais constituem o grupo dos tetrápodas. Tetrápodas são os animais que têm 4 membros, adaptados ao meio terrestre e também ao meio aquático. Tudo bem? Por exemplo, podemos citar a baleia, o morcego, o homem, né, como mamíferos que estão adaptados a vários ambientes. Os répteis, nós temos as tartarugas, os lagartos. Os anfíbios, nós temos a rã, a perereca, o sapo. E as aves, né, são as belas aves, coloridas, cheias de penas. Então, esses animais todos vão estar aqui na nossa aula até o final, mostrando especialidades e características de cada um. Tranquilo? Antes, vamos ver um texto sobre a comunicação dos animais. Para muitos, o som da natureza é mais eficiente do que qualquer terapia de relaxamento. Mas há sons e há ruídos. O canto da baleia azul pode alcançar os 188 decibéis. É tão estrondoso como um foguete espacial. Os lobos caçam em manada. Com seus uivos, avisam uns aos outros como anda a situação da caçada. Mas num vale rodeado por montanhas, o eco pode afetar a estratégia com mensagens confusas. Esta é a razão pela qual o uivo dos lobos não produz eco. Há animais que emitem o mínimo som, mas encontram uma maneira de se expressar. A urina é uma delas, usada por algumas formigas. 1 miligrama desta química é o suficiente para que elas possam seguir umas às outras. As antenas da mariposa noturna são tão sensíveis que podem detectar o aroma da fêmea a 8 quilômetros de distância. Que interessante. Você viu lá a forma como os animais se comunicam? Leia, né? Entenda um pouquinho mais sobre isso, é fantástico. Vamos agora falar um pouquinho sobre os anfíbios. Esses maravilhosos animais que saem da água, né? Um dia já foram peixes e agora vão conquistar a terra. Anfíbios porque têm vida dupla. Passam uma fase da vida na água e uma fase da vida na terra. Vamos ver uma enquete sobre esses maravilhosos animais. O senhor acha que sapo vive na água ou na terra? Na água, né? E a senhora acha o quê? Ah, na água também. E você acha que sapo vive na água ou na terra? Vou junto na água. Vai na água? Vou na água. E você? Jogar na terra. E você? Terra. Nos 2 lugares, na água e na terra. Nos 2 lugares. O que você acha? Nos 2 lugares. E você acha que vive onde? Nos 2 lugares. Água. Nos 2. Nos 2. Nos 2. Na água. Na terra. E você? Acha o quê? Na água. Ele nasce na água, depois vive na água e na terra. Na água e na terra. Você viu que confusão? Uns dizem que vivem na água, outros dizem que vivem na terra, uns falam do sapo, outro da rã. Beleza. Vamos agora então passar limpo tudo isso. Os anfíbios são animais que têm 2 períodos biológicos. Eles começam na água na forma de larvas e vão terminar na terra na forma de adultos. Eles têm uma característica morfológica bem interessante. A pele deles é muito fina, bastante úmida e vascularizada. Isso vai ser importante para a respiração desses animais, e esse é um dos fatores que obriga esses animais a viverem, né? O hábitat deles, né? A viverem em ambientes sempre úmidos. Eu não consigo imaginar alguém descobrir um sapo ou uma rã no deserto. Não existe. Por quê? Eles têm que estar sempre próximos de ambientes aquáticos para manter a umidade da pele, para que eles consigam realizar as trocas gasosas. Por serem animais anfíbios, eles nascem na água na forma de larvas. E a larva mais famosa é o girino, que se apresenta no sapo. Essa larva surge de um ovo, né? O girino, então, tem uma cauda e um corpo que o pessoal chama de cabeça, né? Que na verdade é um corpo. E aos pouquinhos essa cauda vai se perdendo e vão surgindo patas. E com o passar da evolução do animal, esse indivíduo vai sair, então, da água para a terra. E quando ele sai para a terra, ele já consegue andar, já consegue pular, né? E aí ele vai assumir a sua forma adulta. O girino, então, é a fase larval e o sapo, ou a rã, a fase adulta, mas não podem se distanciar demais dos ambientes aquáticos devido à característica que eu citei anteriormente, que é a umidade da pele. Tranquilo? Então, hábitat,
ambientes aquáticos e ambientes úmidos. Ambientes sombreados, fases larval girino e adulta. Isso caracteriza, então, basicamente um anfíbio. Uma outra característica interessante é que eles ainda herdam dos peixes a heterotermia. O que quer dizer isso? A temperatura do corpo varia ou se adapta de acordo com o meio ambiente. Esses animais também podem ser peçonhentos. Existem rãs e pererecas que produzem secreções que podem ser fatais aos humanos e a outros animais. E as pererecas, então, são interessantes porque quanto mais venenosa ela é, mais colorida, mais viva essa é a cor desse animal, justamente para avisar os predadores de que, ó, eu sou venenoso, eu vou te matar. Vamos falar um pouquinho agora sobre os sistemas, né? Vamos evidenciar aquilo que é mais importante. Sua pele é lisa, úmida e bastante fina e bastante vascularizada. Vascularizada justamente para a circulação passar sobre a superfície e haver a troca gasosa. Uma outra característica é que a pele desses animais apresentam glândulas que secretam muco. Para que esse muco? Para que a pele se mantenha sempre úmida. A umidade chega na pele, toca na pele e a substância mucosa mantém agregada essas moléculas d'água e a pele então permanece o tempo todo úmida. O sapo então e a perereca, por exemplo, são pegajosos, são gelados. Uma outra característica interessante é a língua desses animais. A língua desses animais é chamada de língua protrátil e ela é totalmente pegajosa. Então está passando uma mosca ou um mosquito ali na frente e ela se lança sobre esse animal, sobre essa mosca, e aí ele traz a mosca para dentro, colada, né, na língua pegajosa. A respiração. A respiração desses animais pode ser de dois modos. Se o animal é larva, se é um girino, a respiração será branquial, como a grande maioria dos animais aquáticos. E quando ele vem para a terra, como nós já comentamos exaustivamente, a respiração passa a ser pulmonar, em menor proporção, e cutânea, ou seja, pela pele, em maior proporção. Uma outra característica importante é o coração desses animais. O coração desses animais já evoluiu dos peixes. Enquanto que o dos peixes tinha 2 cavidades, o dos anfíbios irão ter 3 cavidades. 2 átrios e um ventrículo. Vem comigo aqui, João. Olha o que eu estou aqui mostrando para vocês. Olha que bonitinho. O coração, ele tem que estar analisado dessa forma. Tudo bem? Lado direito, lado esquerdo. E então nós temos aqui o átrio direito, o átrio esquerdo e apenas um ventrículo. Reparem que tem um septo, esse septo não fecha no ventrículo totalmente, como vai acontecer, por exemplo, lá na frente, no coração dos mamíferos e das aves. Tudo bem? 2 átrios e um ventrículo. Então o sangue que chega venoso e que chega arterial, ele vai se misturar no coração. Tudo bem? Por isso que a circulação ela é chamada de incompleta. Porque ela chega venoso de um lado, chega arterial do outro, cheio de gás carbônico, cheio de gás oxigênio, e vai se misturar aqui no ventrículo. E a excreção desses animais? Como é que se processa? Depende. Se ele for uma larva, né, se estiver na água, a excreção, ou seja, a substância nitrogenada liberada vai ser a amônia. Serão então chamados esses animais de amoniotéricos. Mas se ele está na terra, como um sapo adulto, aí a excreção dele será de ureia. Ou seja, a substância nitrogenada liberada será a ureia. E aí eles passarão a ser chamados de ureotéricos. Vamos falar um pouquinho de reprodução. E quando eu falo de reprodução, eu me lembro da minha Bibi, né? Olha a Bibi. Bibi. Tarará. A reprodução desses animais se processa do seguinte modo. A reprodução ela é cruzada, mas a fecundação é externa. O sapo tem dimorfismo sexual. O sapo macho se diferencia do sapo fêmea. Então tem um sapo macho que é menor e o sapo fêmea que é maior. O sapo fica em cima da fêmea e aperta a fêmea, obrigando ela a liberar os seus óvulos. E aí ele, conforme vai apertando a fêmea, ele também vai secretando o seu sêmen. Esse sêmen depois vai se misturar com os óvulos e aí vai acontecer a fecundação. Então a fecundação ela é externa. Tudo bem? Quando você vai num ambiente aquático e vê uma espumazinha perto dos capins, aquilo com certeza é sêmen e óvulos de sapo que está acontecendo uma fecundação. Daí vai nascer a larva, que no caso de um sapo é o girino. Vamos agora falar da classificação desses animais. Os anfíbios se dividem em 3 classes. Vamos ver rapidinho cada uma delas. Vamos começar aqui com os anuros, que se caracterizam por não apresentar cauda. Os anuros têm os maiores representantes dos anfíbios, no caso são os sapos, as pererecas e as rãs.
Vamos ver as diferenças básicas entre cada um. O sapo, por exemplo, possui as glândulas parótidas, que eu vou agora te mostrar no desenho, onde elas estão localizadas. Olha só, as glândulas parótidas são essas tumefações logo abaixo dos olhos, e elas podem ter veneno. Só que elas não são contrácteis, é necessário que alguém contraia essa glândula. Então, quando o animal come o sapo e ele aperta o sapo, essa glândula, então, libera a substância venenosa. Ele sozinho não tem condição de liberar a substância venenosa, por isso não tenham medo do sapo. Depois, temos as pererecas. Elas não têm as glândulas parótidas e elas têm ventosas nos dedos. Por isso que elas estão sempre penduradinhas numa árvore ou no teto da tua casa. Olha que bonitinha a perereca, ó. Está aqui as ventosas e, com isso, elas conseguem ficar na superfície, principalmente por superfícies ásperas e lisas. Tá legal? Podem ser venenosas ou não, tem um colorido muito evidente e elas são muito pequenininhas. A Amazônia, por exemplo, é o paraíso das pererecas. E depois, nós temos as rãs. As rãs também não têm glândulas parótidas, mas a diferença delas para as pererecas é que elas têm membrana nos dedos e são bem maiores, né? Inclusive as rãs podem ser comestíveis, né? Olha que bonitinho a rã. Olha só, está aqui uma grande diferença, as membranas nas patinhas das rãs. Legal? Agora você sabe diferenciar esses animais. Vamos ver uma outra classe. Os urodelos, eles têm cauda e eles são, assim, os mais charmosos dos anfíbios. No caso, as salamandras são os representantes. Olha a salamandra. 2 tipos de salamandra, tá? 2 espécies. E essas salamandras, elas cabem na palma da tua mão. Tudo bem? Tranquilo? Vivem dentro da água, principalmente na fase larval. A fase larval das salamandras chamam-se axolotes ou axolotes. Depende. Então tem os girinos, tem os axolotes. O outro animal são os aptas ou gimnofionas. Esses animais têm como representante a cobra cega. Daí o corpo serpentiforme. Olha só como é que ela é. Ela tem uma cabeça verdadeira e uma cabeça falsa. A cabeça verdadeira, onde está toda a boca, os olhos, etc. E a cabeça falsa para enrolar predadores. Eu falei enrolar predadores. Ela fica balançando lá a cauda, aí o bichinho come aquela cauda dela, pensando que é a cabeça, e ela vai embora, se enfia na terra e some. Em questão de tamanho, algumas espécies parecem desafiar as leis naturais. Este é o caso da chamada rã paradoxal. O girino é 5 vezes maior que seus pais. Vamos agora falar dos répteis. Vamos chamar uma enquete para saber se as pessoas conhecem o que é um réptil. Você sabe o que é um réptil? Não. É peixe, né? Jacaré é um réptil. Réptil é todo animal que rasteja, como cobra. É um monte de animais, né, assim, mas agora nós não recordo, assim, bem. É o animal feroz. Que batem ovos. Tem escamas. Vive na terra. O lagarto, cobra. Eles andam se arrastando. São os animais que se arrastam. São vários, né? Características diferentes, alguns venenosos, outros mudam de cores, sofrem mutações. Que medo! Você viu lá? As pessoas conhecem realmente os répteis. Citaram cobra, jacaré, enfim, todo mundo. Tranquilo? Vamos conhecer um pouco dos répteis através das suas características gerais. Os répteis evoluíram dos anfíbios, que conquistaram a Terra,